Capítulo 11. Dizem que o Duque Leiro fechou os olhos para os perigos de Arrakis, que ele entrou imprudentemente na Arapuca. Não seria mais provável que tivesse convivido tanto tempo com o perigo extremo que acabou avaliando equivocadamente uma mudança na magnitude do risco? Ou será possível que ele tenha se sacrificado deliberadamente para que seu filho pudesse ter uma vida melhor? Tudo indica que o Duque não era um homem fácil de ludibriar. Excerto de Muad'Dib Memorial da Família da Princesa Irulan. O Duque Leiro Atreides estava debruçado sobre o parapeito de uma torre de controle de aterrissagem à entrada de Arrakina. A primeira lua da noite, uma moeda de prata achatada nos polos, pairava bem acima do horizonte meridional. Abaixo dela, os penhascos acidentados da muralha e escudo brilhavam como açúcar queimado através de um nevoeiro de pó. À sua esquerda, as luzes de Arrakina cintilavam na cerração, amarelas, brancas, azuis. Ele pensou nos anúncios recém-publicados, logo acima de sua assinatura, em todos os lugares densamente povoados do planeta. Nosso sublime imperador Padishah me encarregou de tomar posse deste planeta e pôr um fim a todas as desavenças. A formalidade cerimonial da notícia dava-lhe a sensação de isolamento. Quem se deixou enganar por esse legalismo ilusório? Não os Fremen, com certeza, nem as casas menores que controlavam o comércio interno de Arrakis e pertenciam aos Harkonnen praticamente até o último homem. Tentaram tirar a vida do meu filho. Era difícil suprimir a raiva. Ele viu as luzes de um veículo em movimento se dirigirem para o campo de pouso vindas de Arrakina. Torceu para que fosse o transporte de tropas que trazia Paul. A demora era exasperadora, apesar de ele saber que se devia à cautela do lugar-tenente de Hawat. Tentaram tirar a vida do meu filho. Chacoalhou a cabeça para expulsar os pensamentos zangados. Voltou a olhar para o campo, onde 5 de suas próprias fragatas estavam estacionadas ao longo do perímetro, feitos sentinelas monolíticas. Melhor uma demora cautelosa do que... O oficial era bom, ele se lembrou. Um homem indicado para a promoção, completamente leal. Nosso sublime imperador Padishah. Ah, se o povo daquela cidade fortificada e decadente pudesse ver a nota particular do imperador para seu nobre duque, as alusões desdenhosas a homens e mulheres cobertos por véus. Mas que outra coisa se pode esperar de bárbaros cujo sonho mais caro é viver fora da segurança organizada das Frau Felux? Parecia ao duque que naquele momento seu sonho mais caro era pôr fim a todas as distinções de classe e nunca mais pensar na hierarquia fatal. Ergueu os olhos, afastando-os da poeira para contemplar as estrelas imóveis, e pensou: ao redor de uma daquelas luzinhas gira Caleidan, mas eu nunca mais verei minha pátria. A saudade de Caleidan foi uma pontada repentina em seu peito. Sentiu que não vinha de dentro dele, e sim de Caleidan. Não conseguia se obrigar a chamar de pátria aquele deserto seco de Arrakis e duvidava que um dia o fizesse. Tenho de disfarçar meus sentimentos, ele pensou. Pelo bem do menino. Se é para ele ter uma pátria, será aqui. Posso pensar em Arrakis como um inferno ao qual cheguei antes da morte, mas ele terá de encontrar aqui sua inspiração. Tem de haver alguma coisa. Foi varrido por uma onda de autopiedade, imediatamente desprezada e rejeitada. E por alguma razão ele se viu relembrando 2 versos de um poema de Gurney Halleck. Repetia com frequência. Meus pulmões provam o ar do tempo, que já atravessou cascatas de areia. Bem, Gurney encontraria muitas cascatas de areia por ali, o Duque pensou. Os ermos centrais, para além daqueles penhascos que o luar açucarava, eram desertos, rocha estéril, dunas e poeira ao vento. Uma imensidão seca e não mapeada, com grupos de Fremen aqui e ali ao longo da orla, e talvez espalhados por toda a área. Se havia algo capaz de comprar um futuro para a linhagem dos Atreides, esse algo talvez fosse os Fremen. Contanto que os Harkonnen não tivessem infectado até mesmo os Fremen com suas intrigas venenosas. Tentaram tirar a vida do meu filho. Um rangido metálico e alto fez a torre toda vibrar e balançou o parapeito sob os braços dele. Os anteparos blindados caíram diante dele, bloqueando a vista. A nave auxiliar está chegando, ele pensou.
Hora de descer e trabalhar. Virou-se para a escada atrás dele. Dirigiu-se para a grande sala de reuniões, tentando se manter calmo na descida, preparando seu rosto para o encontro que logo se daria. Tentaram tirar a vida do meu filho. Os homens já estavam entrando, vindos do campo, quando ele chegou à sala de teto amarelo e abobadado. Carregavam nos ombros suas mochilas espaciais, berravam e faziam barulho como estudantes de volta das férias. Ei, sentiu isso embaixo dos pés? É gravidade, cara. Quantos Gs tem esse lugar? Parece forte. Exatos 9/10 de um G. O fogo cruzado de palavras tomou a sala. Deu uma boa olhada neste buraco durante a descida? Cadê todo o saque que devia estar aqui? Os Harkonnen levaram tudo. Eu quero uma chuveirada quente e uma cama macia. Se não tá sabendo, idiota, nem tem chuveiro aqui embaixo, tem que esfregar a bunda com areia. Ei, calado, o Duque! O Duque saiu da boca da escadaria e entrou numa sala subitamente silenciosa. Gurney Halleck caminhava à frente do grupo, com a mochila num dos ombros e o braço de seu balicê de 9 cordas na outra mão. Eram mãos de dedos compridos e polegares grandes, capazes de movimentos diminutos que arrancavam uma música delicadíssima do instrumento. O Duque observou Halleck, admirando o homem feio e gordo, reparando nos olhos como cacos de vidro, com seu brilho de inteligência selvagem. Ali estava um homem que vivia fora das Farfrelux, apesar de obedecer a todos os seus preceitos. Como é que Poe tinha chamado? Gurney, o corajoso. Os cabelos finos e louros de Halleck pendiam de um lado e outro de sua calva estéril. A boca grande se contorcia num sorriso escarninho e divertido, e a cicatriz da chicotada de cipó tinta em sua mandíbula parecia ter vida própria. Todo seu aspecto indicava uma competência informal e resoluta. Ele se aproximou do Duque e fez uma reverência. Gurney, Lero disse. Milord, com o balicê, ele fez um gesto na direção dos homens na sala. São os últimos. Preferia ter vindo na primeira leva, mas... Ainda sobraram alguns Harkonnen para você, o Duque disse. Venha comigo, Gurney, para podermos conversar. É só mandar, milord. Eles foram para um recesso, ao lado de uma máquina de água automática, enquanto os homens se inquietavam na sala grande. Halleck largou a mochila num canto e continuou segurando o balicê. Quantos homens você pode ceder a Hawat? O Duque perguntou. Tuffy está com algum problema, sir? Ele só perdeu 2 agentes, mas seus batedores nos forneceram informações excelentes sobre toda a estrutura dos Harkonnen aqui. Se agirmos rapidamente, talvez consigamos um pouco de segurança, o respiro de que precisamos. Ele quer todos os homens de que você puder dispor, homens que não torçam o nariz para uma lâmina suja de sangue. Posso ceder 300 de meus melhores homens, Halleck disse. Para onde devo mandá-los? Para o portão principal. Howard tem um agente posicionado lá, esperando para levá-los. Devo cuidar disso agora mesmo, sir? Daqui a pouco. Temos um outro problema. O comandante do campo irá segurar a nave auxiliar aqui até o amanhecer sob algum pretexto. O paquete da guilda que nos trouxe está para seguir viagem, e a nave auxiliar deve fazer contato com um cargueiro que irá subir no carregamento de especiaria. Nossa especiaria, milord? Nossa especiaria. Mas a nave auxiliar também transportará alguns caçadores de especiaria do antigo regime. Eles decidiram partir com a mudança de suzerania, e o juiz da transição irá permitir. São trabalhadores valiosos, Gurney, cerca de 800 deles. Antes de a nave auxiliar partir, você tem de convencer esses homens a se juntarem a nós. Com que força devo convencê-los, sir? Quero cooperação voluntária, Gurney. Esses homens têm a experiência e os talentos de que precisamos. O fato de estarem de partida indica que não são parte da máquina dos Harkonnen. Howard acredita que pode haver algumas maçãs podres no grupo, mas ele enxerga assassinos em qualquer sombra. Tuffy já descobriu sombras muito produtivas nesta vida, milord. E outras ele não encontrou. Mas acho que infiltrar agentes nessa turma que está de partida seria criativo demais para os Harkonnen. Talvez, sir. Onde estão esses homens? No nível mais baixo, numa sala de espera. Sugiro que desça até lá e toque 1 ou 2 canções para amaciá-los, depois aumente a pressão. Pode oferecer cargos de autoridade àqueles que se qualificarem.
Ofereça um aumento de 20% em relação aos salários que recebiam dos Harkness. Só isso, sir? Sei que os Harkness pagavam pouco, e para os homens com o dinheiro da indenização nos bolsos e a vontade de viajar, bem, sir, 20% dificilmente pareceria um incentivo apropriado para ficar. Leiro falou com impaciência. Então faça o que achar melhor em casos particulares. Só não esqueça que o erário não é infinito. Fique nos 20% sempre que puder. Precisamos particularmente de condutores de especiarias, monitores climáticos, doneiros, qualquer um que tenha experiência no deserto aberto. Entendido, sir. Eles todos vêm com violência. Sua vanguarda irrompe com o vento oriental. Eles ajuntam cativos como areia. Uma citação muito comovente, disse o Duque. Deixe seu pessoal nas mãos de um tenente. Faça-o dar um breve treinamento de hidrodisciplina. Depois acomode os homens para passarem a noite no quartel ao lado do campo. Os funcionários do campo irão orientá-los. E não esqueça os homens para Howard. 300 dos melhores, sir. Ele apanhou sua mochila espacial. Onde poderei encontrá-lo para fazer meu relatório, milord, depois de completadas as minhas tarefas? Eu tomei posse de uma sala de conferências aqui em cima. Faremos aqui as reuniões do Estado-Maior. Quero organizar uma nova sequência de retirada planetária, com a saída dos esquadrões blindados em primeiro lugar. Halleck se deteve no ato de virar, cruzou olhares com Leiro. Está prevendo esse tipo de problema, sir? Pensei que houvesse um juiz da transição aqui. Batalhas francas e secretas, o Duque disse. Haverá muito sangue derramado antes de terminarmos. E a água que tomaremos do rio tornar-se-á sangue sobre a terra seca, citou Halleck. O Duque suspirou. Volte logo, Gurney. Muito bem, Lord. A cicatriz da chicotada se agitou quando ele sorriu. Eis que, como um jumento montês no deserto, saio eu ao meu trabalho. Virou-se, caminhou a passos largos até o centro da sala, deteve-se para retransmitir suas ordens e seguiu apressado por entre os homens. Leiro balançou a cabeça tão logo o outro homem deu-lhe as costas. Halleck era um assombro constante, a cabeça cheia de canções, citações e frases floreadas, e o coração de um assassino ao lidar com os Harkness. Sem demora, Leiro traçou uma rota tranquila em diagonal até o elevador, respondendo às continências com um aceno despreocupado da mão. Ele reconheceu um homem do departamento de propaganda e deteve-se para dar a ele uma mensagem que poderia ser retransmitida aos homens pelos canais devidos. Aqueles que haviam trazido suas mulheres gostariam de saber que elas estavam em segurança e onde poderiam ser encontradas. Os outros iam querer saber que a população ali parecia ter mais mulheres que homens. O Duque bateu no braço do propagandista, um sinal de que a mensagem era de máxima prioridade e deveria ser divulgada imediatamente. Depois continuou a atravessar a sala. Ele acenou com a cabeça para os homens, sorriu, trocou gracejos com um subalterno. O comandante sempre tem de parecer confiante, ele pensou. Toda essa fé depositada em seus ombros e você numa posição crítica sem demonstrar nada. Deixou escapar um suspiro de alívio quando o elevador o engoliu e ele pôde se virar e encarar as portas impessoais. Tentaram tirar a vida do meu filho. Capítulo 12. Acima do campo de pouso de Arraquina, como que entalhada rudemente com um instrumento ordinário, havia uma inscrição que Muad'Dib repetiria muitas vezes. Ele a viu naquela primeira noite em Arrakis, quando foi levado ao posto de comando do Cal para participar da primeira conferência de todo o Estado-Maior de seu pai. As palavras da inscrição eram um apelo àqueles que deixavam Arrakis, mas incidiram com implicações sombrias sobre os olhos de um menino que acabara de escapar da morte por um triz. Diziam: vocês que sabem o que sofremos aqui, não se esqueçam de nós em suas preces. Excerto do Manual de Muad'Dib da Princesa Irulan. Toda a teoria da guerra é um risco calculado, o Duque disse. Mas quando se trata de colocar em risco a própria família, o elemento do cálculo se perde em outras coisas. Ele sabia que não estava refreando sua raiva tão bem quanto deveria e virou-se. Caminhou a passos largos por toda a extensão da mesa comprida e voltou. O Duque e Poe estavam sozinhos na sala de conferência do campo de pouso. Era uma sala cheia de ecos, mobiliada apenas com a mesa comprida, circundada por antiquadas cadeiras de 3 pernas,
um mapa e um projetor numa das pontas. Paul sentava-se à mesa, perto do mapa. Ele tinha contado ao pai o episódio do caçador-buscador e relatado que um traidor os ameaçava. O Duque se deteve na frente de Paul e esmurrou a mesa. Howard me disse que a casa era segura. Paul falou hesitante. Também fiquei com raiva no início e culpei Howard, mas a ameaça veio de fora da casa, simples, inteligente e direta. E teria tido êxito, não fosse o treinamento que recebi do Senhor de tantos outros, entre eles Howard. Você o está defendendo? O Duque indagou. Sim. Ele está ficando velho. É isso. Deveria ser. Ele é muito experiente, Paul disse. Quantas vezes o senhor se lembra de ter visto Howard errar? Eu é que deveria defendê-lo, o Duque disse. Não você. Paul sorriu. Ladle sentou-se à cabeceira da mesa, pousou uma das mãos sobre a do filho. Você andou amadurecendo, filho. Ele ergueu a mão. Isso me alegra. Retribuiu o sorriso do menino. Howard cuidará do próprio castigo. Ficará com mais raiva de si mesmo por causa disso do que nós dois juntos conseguiríamos despejar em cima dele. Paul olhou rapidamente para as janelas escuras atrás do mapa, para o negror da noite. As luzes da sala eram refletidas pelo parapeito de uma sacada lá fora. Ele viu sinais de movimentação e reconheceu a forma de um guarda que vestia o uniforme dos Atreides. Paul voltou a olhar para a parede branca atrás de seu pai, depois para baixo, para a superfície brilhante da mesa, vendo nela os seus próprios punhos cerrados. A porta de frente para o Duque se abriu com estrondo. Tuffy Howard a atravessou, parecendo mais velho e curtido do que nunca. Ele percorreu toda a extensão da mesa e deteve-se em posição de sentido diante de Ladle. Milord, ele disse, falando para um ponto acima da cabeça de Ladle. Acabei de saber que falhei com Milord. Sou obrigado a entregar minha Ora, sente-se e pare de fazer papel de idiota, disse o Duque. Ele acenou para a cadeira em frente a Paul, do outro lado da mesa. Se cometeu um erro, foi o de superestimar os Harkonnen. Suas mentes simplórias pensaram num truque simplório. Não contávamos com truques simplórios, e meu filho fez questão de me apontar que escapou por causa do treinamento que você deu a ele. Você não falhou. Bateu de leve no encosto de uma cadeira vazia. Sente-se, já disse. Howard afundou-se na cadeira. Mas... Não quero saber, o Duque disse. O incidente é coisa do passado. Temos assuntos mais urgentes. Onde estão os outros? Pedi que esperassem lá fora enquanto eu... Chame-os. Howard olhou Ladle nos olhos. Sir, eu... Sei quem são meus amigos de verdade, Tuffy, o Duque disse. Chame os homens. Howard engoliu em seco. É para já, milord. Ele girou na cadeira e gritou para a porta aberta. Gurney, faça-os entrar. Halleck conduziu a fila de homens para dentro da sala. Os oficiais do Estado-Maior, de aparência assustadoramente séria, seguidos pelos auxiliares e especialistas mais jovens com ares ansiosos. O som breve de pés que se arrastavam ecoou pela sala quando os homens tomaram seus assentos. O cheiro suave do estimulante Raycheg percorreu a mesa. Temos café para quem quiser, disse o Duque. Olhou para seus homens pensando. Eles formam um bom grupo. Minha situação nesta guerra poderia ser bem pior. Esperou até trazerem um café da sala ao lado e servirem-no, notando o cansaço em alguns rostos. No mesmo instante, ele vestiu sua máscara de muda eficiência, ficou de pé e chamou a atenção deles batendo os nós dos dedos na mesa. Bem, cavalheiros, ele disse. Nossa civilização parece ter se entregado de tal maneira ao hábito da invasão que não podemos sequer obedecer à ordem simples do Império sem que os costumes antigos sejam ressuscitados. Risadas breves e secas fizeram-se ouvir ao redor da mesa, e Paul percebeu que seu pai tinha dito a coisa certa e no tom de voz certo para levantar os ânimos. Até mesmo o vestígio de cansaço em sua voz estava correto. Acho que primeiro é melhor saber se Tuffy tem algo a acrescentar ao relatório que fez sobre os Fremen, disse o Duque. Tuffy? Howard ergueu os olhos. Tenho algumas questões econômicas a discutir depois de meu relatório geral, Sir, mas já posso dizer que os Fremen parecem ser cada vez mais os aliados de que precisamos. Por ora estão esperando para ver se podem confiar em nós, mas parecem se portar com transparência. Mandaram-nos um presente. Traz destiladores feitos por eles mesmos,
mapas de certas áreas desérticas em volta de fortalezas que os Harkonnen deixaram para trás. Olhou de relance para a mesa. As informações que nos forneceram mostraram-se completamente confiáveis e nos ajudaram consideravelmente em nossas negociações com o juiz da transição. Também mandaram algumas quinquilharias, joias para a Lady Jessica, aguardente de especiaria, doces, remédios. Meus homens estão processando o pacote neste instante. Não parece haver má fé. Você gosta dessas pessoas, Tuffer? Perguntou um homem na outra ponta da mesa. Howard voltou-se para o indagador. Duncan Idaho diz que são admiráveis. Paul olhou para o pai, depois voltou a olhar para Howard e arriscou uma pergunta. Você tem alguma informação nova sobre o tamanho da população Freeman? Howard olhou para Paul. Com base do beneficiamento de alimentos e outros indícios, Idaho estima que o complexo de cavernas que visitou tinha por volta de 10.000 pessoas no total. O líder deles disse que governaram um Siet de 2.000 famílias. Temos motivos para acreditar que existam muitas dessas comunidades Siet. Todas parecem leais a alguém de nome Liet. Isso é novidade, disse Leiro. Pode ser um erro de minha parte, Sir. Algumas coisas indicam que esse Liet pode ser uma divindade daqui. Um outro homem, na outra ponta da mesa, limpou a garganta e perguntou: é certo que eles negociam com os contrabandistas? Uma caravana de contrabandistas deixou esse Siet enquanto Idaho estava lá, levando consigo um grande carregamento de especiaria. Usavam animais de carga e deram a entender que enfrentariam uma viagem de 18 dias. Parece, disse o Duque, que os contrabandistas redobraram suas operações durante este período tumultuado. Isso merece consideração. Não devemos nos preocupar demais com as fragatas clandestinas que operam ao largo de nosso planeta. Sempre foi assim. Mas deixá-las completamente sem supervisão, isso não é nada bom. Tem um plano, Sir? Howard perguntou. O Duque olhou para Halleck. Gurney, quero que você lidere uma delegação ou uma embaixada, se preferir, para contatar esses empresários aventureiros. Diga-lhes que irei ignorar as operações deles, contanto que me paguem um tributo ducal. Howard estima que as propinas e as necessidades de mais homens de armas para manter suas operações devem ter lhe custado 4 vezes isso. E se o imperador ficar sabendo? Halleck perguntou. Ele é muito cioso dos lucros que obtém com a Choa, milord. Leiro sorriu. Vamos depositar todo o tributo em nome de Charan IV e deduzi-lo legalmente de nossos custos de arrecadação. Quero ver os Harkonnen se oporem a isso, e arruinaremos mais alguns habitantes que enriqueceram à custa do sistema dos Harkonnen. Chega de propinas. Um sorriso desfigurou o rosto de Halleck. Ah, milord, que beleza de golpe baixo! Como eu queria ver a cara do barão quando ficar sabendo disso. O Duque virou-se para Howard. Tuffer, você conseguiu aqueles livros contábeis que disse ser possível comprar? Sim, milord. Estão sendo examinados minuciosamente agora mesmo. Mas dei uma olhada neles e posso fazer uma primeira aproximação. Faça, então. Os Harkonnen tiravam 10 bilhões de solares daqui a cada 130 dias padrão. Toda a mesa ficou boquiaberta. Até mesmo os assistentes mais jovens, que tinham chegado a demonstrar um pouco de tédio, endireitaram-se nas cadeiras e arregalaram os olhos. Halleck murmurou, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Estão vendo, cavalheiros? Disse Leiro. Alguém aqui é tão ingênuo a ponto de acreditar que os Harkonnen fizeram as malas e quietinhos deixaram tudo isso para trás só porque o imperador mandou? Houve um menear generalizado de cabeças e murmúrios de concordância. Teremos de domar tudo a fio de espada, Leiro disse. Ele se voltou para Howard. Agora é um ótimo momento para um inventário de equipamento. Quantas lagartas de areia, colheitadeiras, usinas de especiaria e equipamentos de apoio eles nos deixaram? Uma lista completa, como informa o inventário imperial auditado pelo juiz da transição, milord, Howard disse. Indicou com um gesto que um dos auxiliares lhe entregasse uma pasta. Abriu-a sobre a mesa, à frente dele. Esqueceram de mencionar que menos da metade das lagartas está operacional, que somente cerca de 1/3 tem caleques para aerotransportá-las até as areias de especiaria, que tudo o que os Harkonnen nos deixaram está prestes a quebrar e a se desfazer. Teremos sorte se conseguirmos fazer metade do equipamento funcionar, e mais sorte ainda se 1/4 dele ainda estiver funcionando daqui a 6 meses.
Bem como esperávamos, Leiro disse. Qual é a expectativa segura em relação ao equipamento básico? Howard olhou para sua pasta. Por volta de 930 usinas colheitadeiras, que poderão ser despachadas em alguns dias. Cerca de 6.250 ornitópteros para levantamento topográfico, reconhecimento e observação meteorológica. Caleches, pouco menos de 1.000. Halleck disse. Não seria mais barato reabrir as negociações com a guilda e obter permissão para manter uma fragata em órbita como satélite meteorológico? O Duque olhou para Howard. Nenhuma novidade nesse caso, não é, Tuffy? Teremos de tentar outras vias por hora, Howard disse. O agente da guilda não estava realmente negociando conosco. Estava apenas deixando claro, de um momento para outro, que o valor estava muito acima de nossas possibilidades e continuaria assim por mais possibilidades que criássemos. Nossa tarefa é descobrir por quê antes de o abordarmos de novo. Um dos assistentes de Halleck na outra ponta da mesa girou em sua cadeira e disse com aspereza: Não é justo. Justo? O Duque olhou para o homem. Quem é que pede justiça? Fazemos nossa própria justiça. E a faremos aqui em Arrakis, vencendo ou perdendo. Arrependeu-se de ter se juntado a nós, senhor? O homem fitou o Duque e disse: Não, sir. Milord não pode se esquivar, e eu nada pude fazer a não ser segui-lo. Perdoe-me o arroubo, mas... Ele deu de ombros. Todos nos sentimos um pouco amargos de vez em quando. A amargura eu entendo, disse o Duque. Mas não vamos chamar por justiça enquanto tivermos a força dos braços e a liberdade para usá-los. Mas alguém anda alimentando a amargura? Se anda, pode deixá-la extravasar. Estamos entre amigos e todo homem pode dizer o que pensa. Halleck se mexeu e falou. Penso, sir, que exasperador é o fato de as outras casas maiores não oferecerem ajuda. Elas chamam Milord de Leiro ou Justo e juram uma amizade eterna, mas desde que isso não lhes custe nada. Elas ainda não sabem quem vai ganhar esta briga, o Duque disse. A maioria das casas enriqueceu assumindo poucos riscos. Não se pode de fato culpá-las por isso, só desprezá-las. Olhou para Howard. Estávamos discutindo o equipamento. Você se importaria de projetar alguns exemplos para que os homens comecem a conhecer esse maquinário? Howard fez que sim e gesticulou para um assistente posicionado perto do projetor. Uma projeção solidográfica tridimensional apareceu sobre a mesa, mais ou menos a 1/3 de sua extensão desde que onde se encontrava o Duque. Alguns dos homens mais afastados se levantaram para enxergar melhor. Paul se debruçou, olhando atentamente para a máquina. De acordo com a escala proporcionada pelas minúsculas figuras humanas que a circundavam, a coisa tinha cerca de 120 metros de comprimento e 40 de largura. Era essencialmente um corpo comprido e insetoide, movido por conjuntos independentes de esteiras largas. Esta é uma usina colheitadeira, Howard disse. Escolhemos uma em boas condições para esta projeção. Contudo, há uma draga que veio com a primeira equipe de ecólogos imperiais e ainda está funcionando, mas não sei dizer como nem porquê. Se é aquela que chamam de Velha Maria, é uma peça de museu, disse um assistente. Acho que os Harkonnen ficaram com ela só para usá-la como castigo, uma ameaça que pairava sobre a cabeça de seus operários. Seja bonzinho ou vão mandar você para a Velha Maria. Ouviram-se risadas em volta da mesa. Paul não tomou parte, com a atenção focada na projeção e na pergunta que tomava sua mente. Ele apontou a imagem sobre a mesa e disse: Tuffy, existem vermes da areia grandes o suficiente para engolir uma dessas inteira? O silêncio se instalou rapidamente na mesa. O Duque praguejou baixinho e em seguida pensou: não, eles têm de encarar a realidade aqui. Existem vermes nas profundezas do deserto capazes de engolir essa usina inteira de uma bocada só, Howard disse. Aqui, mais perto da muralha escudo, onde se dá a maior parte da colheita, existem muitos vermes capazes de danificar essa usina e devorá-la sem pressa. Por que não as guarnecemos com escudos? Perguntou Paul. De acordo com o relatório de Idaho, Howard disse, os escudos são perigosos no deserto. Um escudo de tamanho humano atrai todos os vermes num raio de centenas de metros. Parece levá-los a um furor assassino. É o que nos dizem os Fremen, e não há motivo para duvidarmos deles. Idaho não viu o menor indício de equipamentos geradores de escudos no Seat. Nada mesmo? Paul perguntou. Seria muito difícil esconder esse tipo de coisa no meio de vários milhares de pessoas.
Howard disse. Idaho teve acesso livre a todas as partes do SEAD. Não viu escudos nem qualquer indicação de seu uso. É um enigma, comentou o Duque. Os Harkness certamente usavam muitos escudos aqui, Howard falou. Tinham oficinas em todas as vilas fortificadas e suas contas mostram gastos elevados com a reposição de escudos e peças sobressalentes. Será que os Freemen têm como anular os escudos? Paul perguntou. Não parece provável, Howard disse. Claro que teoricamente é possível. Uma enorme contracarga estática poderia fazer isso, mas ninguém até hoje conseguiu colocar a ideia à prova. Já teríamos ouvido falar de algo assim a esta altura, Halleck falou. Os contrabandistas têm contato direto com os Freemen e teriam adquirido um aparelho como esse se tivesse disponível, e não teriam o menor escrúpulo de comercializá-lo fora do planeta. Não gosto da ideia de deixar uma pergunta tão importante sem resposta, Leiro disse. Tuff, quero que dê prioridade máxima à solução desse problema. Já estamos trabalhando nisso, milord. Limpou a garganta. Idaho disse uma coisa. Ele disse que a atitude dos Freemen em relação aos escudos é inequívoca. Disse que eles se divertem muito com a ideia. O Duque franziu o senho e então... O assunto em pauta é o equipamento de extração da especiaria. A imagem solidográfica da usina colheitadeira foi substituída pela projeção de um aparelho alado que apequenava as imagens das figuras humanas em volta dele. Isto é um caleche, Howard disse. É basicamente um ornitóptero grande cuja única função é levar uma usina às areias ricas em especiaria. E depois resgatar a usina quando um verme de areia aparece. Ele sempre aparece. Colher a especiaria é uma questão de entrar e sair correndo, carregando tudo o que puder. Admiravelmente adequada à moral dos Harkness, disse o Duque. As gargalhadas foram abruptas e ruidosas. Um ornitóptero substituiu o caleche no foco do projetor. Estes ornitópteros são bem convencionais, continuou Howard. Com grandes modificações, podem ter um alcance maior. Foi tomado o cuidado especial de vedar as áreas essenciais à entrada de areia e pó. Somente 1 a cada 30 deles apresenta escudos, talvez por terem se livrado do peso do gerador de escudo para obter maior alcance. Não gosto dessa despreocupação com os escudos, o Duque murmurou, e pensou, será esse o segredo dos Harkness? Significa que sequer conseguiremos escapar em fragatas protegidas por escudos se tudo der errado para nós? Ele chacoalhou a cabeça para afastar aqueles pensamentos e disse, passemos à estimativa preliminar. Qual será nosso lucro aproximado? Howard virou 2 páginas de seu caderno de notas. Depois de avaliar os consertos necessários e o equipamento operacional, chegamos a uma primeira estimativa dos custos operacionais. Baseia-se naturalmente num valor pessimista para termos uma nítida margem de segurança. Ele fechou os olhos, entregando-se ao quase transe dos Mentat e disse, com os Harkness, a manutenção e os salários ficaram em 14%. Teremos sorte se conseguirmos 30% no início. Considerados o reinvestimento e os fatores de crescimento, entre eles a porcentagem da Choan e os custos militares, nossa margem de lucro será reduzida a parcos 6 ou 7% até conseguirmos substituir o equipamento antigo. Aí pode ser que consigamos aumentá-la para 12 ou 15%, como deveria ser. Ele abriu os olhos. A menos que Milord deseje adotar os métodos dos Harkness. Estamos tentando criar uma base planetária sólida e permanente, o Duque disse. Temos de manter uma grande porcentagem da população feliz, especialmente os Freemen. Muito especialmente os Freemen, Howard concordou. Nossa supremacia em Caledon, o Duque disse, dependia de nossa força no mar e no ar. Aqui temos de desenvolver algo que prefiro chamar de força do deserto. Pode ser que venha a incluir a força aérea, mas é possível que não. Chamou a atenção de vocês para a ausência de escudos nos ornitópteros. Ele chacoalhou a cabeça. Os Harkness contavam com a rotatividade extraplanetária de parte de seu pessoal estratégico. Não podemos correr esse risco. Todo grupo novo teria a sua cota de agitadores. Então teremos de nos contentar com um lucro muito menor e uma safra reduzida, Howard disse. Nossa produção, nas 2 primeiras temporadas, deve ser 1/3 menor que a média dos Harkness. Aí está, disse o Duque. Exatamente como esperávamos. Teremos de agir rápido com os Freemen. Eu gostaria de ter 5 batalhões completos de soldados Freemen antes da primeira auditoria da Choan.
Não é muito tempo, Sir, Howard disse. Não temos muito tempo, como vocês bem sabem. Estarão aqui com o Sardaukar disfarçado de Harkonnen na primeira oportunidade. Quantos você acha que eles mandarão, Tuffer? 4 ou 5 batalhões no total, Sir. Não mais que isso, sendo tão altos os preços cobrados pela guilda para transportar tropas. Então 5 batalhões de Freemen mais nossas próprias forças terão de dar conta do recado. Se desfilarmos alguns Sardaukar capturados diante do conselho do Landsraad, a história será muito diferente, com ou sem lucro. Faremos o possível, Sir. Poe olhou para o pai, depois para Howard, repentinamente consciente da idade avançada do Mentat, ciente de que o velho tinha servido 3 gerações de Atreides. Velho. Era visível no brilho remelento dos olhos castanhos, na face vincada e queimada por climas exóticos, na curva arredondada dos ombros e nos lábios finos e marcados pela mancha cor de groselha do suco de safo. Tanta coisa depende de um velho, Poe pensou. Estamos no momento numa guerra de assassinos, o Duque disse, mas que ainda não é total. Tuffy, qual é a condição da máquina Harkonnen aqui? Eliminamos 259 indivíduos do pessoal estratégico deles, milord. Não restam mais que 3 células dos Harkonnen, talvez umas 100 pessoas ao todo. Esses Harkonnen que você eliminou, disse o Duque, eram gente de posses? A maioria tinha boa situação na classe empresarial, milord. Quero que falsifique certificados de vassalagem assinados por cada um deles, o Duque mandou. Protocole cópias com o juiz da transição. Nossa posição legal será de que eles ficaram aqui sob falsa alegação de lealdade. Confisque os bens, tome tudo, despeje as famílias, despoje-as e certifique-se de que a coroa receba seus 10%. Precisa ser totalmente legal. Tuffy sorriu, revelando dentes manchados de vermelho sob os lábios escarlates. Uma manobra digna de seu avô, milord. Envergonho-me de não ter pensado nisso primeiro. Halleck franziu o senho lá do outro lado da mesa e surpreendeu a expressão carrancuda de Poe. Os demais sorriam e assentiam com a cabeça. Está errado, Poe pensou. Isso só fará os outros lutarem com mais afinco. Não tem nada a ganhar com a rendição. Ele sabia que na convenção da Canley valia tudo, mas aquele era o tipo de manobra que poderia destruí-los mesmo garantindo-lhes a vitória. Peregrino sou em terra estrangeira, citou Halleck. Poe o encarou, reconhecendo a citação da Bíblia C.O., e perguntou-se, será que Gurney também deseja ver o fim das tramas insidiosas? O Duque olhou de relance para a escuridão lá fora, voltou a olhar para Halleck. Gurney, quantos desses areneiros você convenceu a ficar conosco? 286 ao todo, Sir. Acho que está de bom tamanho. São todos de categorias úteis. Só isso? O Duque mordiscou os lábios. E então? Bem, mande avisar. Um tumulto à porta o interrompeu. Duncan Idaho passou pelos guardas posicionados ali, percorreu apressadamente a extensão da mesa e inclinou-se para falar ao ouvido do Duque. Leiro o deteve com um gesto e disse, fale alto, Duncan. Como pode ver, é uma reunião estratégica. Poe estudou Idaho, reparando nos movimentos felinos, na rapidez de reflexos que o tornavam um instrutor de armas tão difícil de superar. O rosto redondo e moreno de Idaho se voltou para Poe, e os olhos de troglodita não deram sinal de tê-lo reconhecido, mas Poe percebeu a emoção que se escondia sob uma máscara de serenidade. Idaho passou os olhos por toda a mesa e disse, capturamos uma tropa de mercenários Harkonnen disfarçados de Freemen. Os próprios Freemen nos enviaram um mensageiro para nos avisar sobre o bando falso. No ataque, porém, descobrimos que os Harkonnen emboscaram o mensageiro Freemen e o machucaram bastante. Nós o estávamos trazendo para cá, para que fosse tratado por nossos médicos quando ele morreu. Eu tinha percebido que o homem estava bem mal e parei para fazer o que fosse possível. Eu o flagrei tentando jogar uma coisa fora. Idaho olhou rapidamente para Leiro. Uma faca, milord. Uma faca que milord nunca viu igual. Daga Chris? Alguém perguntou. Sem dúvida alguma, Idaho disse. Branca feito leite, com um brilho único. Ele enfiou uma das mãos na túnica e tirou dali uma bainha da qual se projetava uma empunhadura com sulcos negros. Não tire a arma da bainha! A voz veio da porta aberta na extremidade da sala. Uma voz vibrante e pungente que fez todos se levantarem e olharem naquela direção.
Um vulto alto, coberto por um manto, estava à porta, barrado pelas espadas cruzadas dos guardas. O manto castanho claro envolvia completamente o homem, exceto por uma abertura no capuz e no véu negro que expunha os olhos totalmente azuis, nada de branco em nenhum dos dois. Deixe-o entrar, sussurrou Idaho. Liberem o homem, o duque disse. Os guardas hesitaram, depois baixaram suas armas. O homem entrou impetuosamente na sala e colocou-se diante do duque. Este é Stiga, o chefe do SEAD que visitei, líder daqueles que nos avisaram sobre o bando falso, Idaho falou. Seja bem-vindo, senhor, Leiro disse. E por que não devemos desembainhar esta arma? Stiga olhou para Idaho e disse. Você respeitou nossos costumes de asseio e honra. Eu permitiria que você visse a arma do homem de quem se tornou amigo. O olhar dele passou pelos demais que estavam na sala. Mas não conheço esses aí. Você quer que eles profanem uma arma venerável? Eu sou o Duque Leiro, interpôs o Duque. Você permitiria que eu visse a arma? Permitirei que você conquiste o direito de desembainhá-la, Stigar disse. E como soasse em toda a mesa um murmúrio de protesto, ele ergueu uma das mãos magras de veias escuras. Não se esqueça de que essa arma pertencia a alguém que fez amizade com você. No silêncio da espera, Paul estudou o homem, sentindo a aura de poder que ele irradiava. Era um líder Freeman. Um homem perto do centro da mesa, à frente de Paul, resmungou. Quem é ele para nos dizer que direitos temos em Arrakis? Dizem que o Duque Leiro Atreides governa com o consentimento dos governados, disse o Freeman. Portanto, tenho de dizer a vocês como são as coisas conosco. Recai uma certa responsabilidade sobre aqueles que veem uma adaga Chris. Ele lançou um olhar sombrio para Idaho. Eles são nossos. Nunca podem deixar Arrakis sem nosso consentimento. Halleck e vários outros começaram a se levantar com uma expressão de ira no rosto. Halleck disse. O Duque Leiro determina-se. Um momento, por favor, falou Leiro, e bastou a brandura de sua voz para contê-los. Isso não pode fugir ao controle, ele pensou. Dirigiu-se ao Freeman. Senhor, honro e respeito a dignidade pessoal de qualquer homem que respeite minha dignidade. Estou de fato em dívida com o Senhor, e eu sempre saldo minhas dívidas. Se é seu costume que esta faca deva permanecer embainhada, então assim será ordenado por mim. E se houver alguma outra maneira de homenagearmos o homem que morreu a nosso serviço, basta dizer. O Freeman fitou o Duque. Depois afastou o véu do rosto, revelando um nariz afilado e uma boca de lábios carnudos em meio à barba negra e lustrosa. Ele se debruçou deliberadamente sobre a ponta da mesa e cuspiu em sua superfície polida. Quando os homens em volta da mesa fizeram menção de saltar das cadeiras, a voz de Idaho trovejou desde o outro lado da sala. — Esperem! Na quietude repentina e tensa que se seguiu, Idaho disse. — Nós agradecemos, Stigar, pela dádiva da umidade de seu corpo. Nós a aceitamos no espírito em que foi oferecida. E Idaho cuspiu na mesa diante do Duque. À parte para o Duque, ele disse. Lembre-se de como a água é preciosa aqui, Sir. Foi um sinal de respeito. Leiro voltou a afundar-se em sua cadeira. Interceptou o olhar de Paul, um sorriso triste no rosto do filho. Sentiu que a tensão em volta da mesa ia relaxando aos poucos, à medida que seus homens começavam a entender o que acontecera. O Freeman olhou para Idaho e disse, Você se portou bem em meu Siet, Duncan Idaho. Você é escravo de sua lealdade ao Duque? Está pedindo que eu me junte a ele, Sir, disse Idaho. Ele aceitaria a dupla vassalagem? Leiro perguntou. Quer que eu vá com ele, Sir? Quero que você decida por si mesmo, Leiro disse, sem conseguir afastar a urgência de sua voz. Idaho estudou o Freeman. Você me aceitaria nessas condições, Stigar? Haverá ocasiões em que terei de voltar para servir a meu duque. Você luta bem e fez o que pôde por nosso amigo, Stigar disse. Ele olhou para Leiro. Que seja assim. Idaho fica com a adaga Chris que tem nas mãos como sinal de sua lealdade a nós. Ele precisa ser purificado naturalmente, e os ritos devem ser observados, mas isso se pode arranjar. Ele será Freeman e soldado dos Atreides. Há um precedente. Liet serve a 2 senhores. Duncan? Leiro perguntou. Entendi, Sir, Idaho disse.
Então estamos de acordo, Lero disse. Sua água é nossa, Duncan Idaho, Stiger disse. O corpo de nosso amigo fica com seu duque. A água dele é a água dos Atreides. É um compromisso entre nós. Lero suspirou, olhou para Hawat e encontrou os olhos do velho Mentat. Hawat assentiu, aparentemente satisfeito. Esperarei lá embaixo, disse Stiger, enquanto Idaho se despede dos amigos. Turok era o nome de nosso amigo morto. Lembrem-se disso quando chegar a hora de libertar o espírito dele. Vocês são amigos de Turok. Stiger começou a dar meia volta. Poderia ficar mais um pouco? Perguntou Lero. O Freeman se virou, devolvendo o véu a seu lugar com um gesto tranquilo e rápido, ajustando alguma coisa debaixo dele. Paul viu de relance o que parecia ser um tubo fino antes de o véu voltar ao lugar. E por que eu ficaria? O Freeman perguntou. Nós lhe faríamos as honras da casa, o Duque disse. A honra exige que eu esteja em outro lugar muito em breve, o Freeman replicou. Lançou mais um olhar para Idaho, virou-se e saiu, passando pelos guardas à porta. Se os outros Freemen forem como ele, estaremos todos muito bem servidos, Lero comentou. Idaho falou impassível. Ele é um bom exemplo, Sir. Entendeu o que tem de fazer, Duncan? Sou seu embaixador junto aos Freemen, Sir. Muita coisa depende de você, Duncan. Vamos precisar de pelo menos 5 batalhões dessas pessoas antes de os Sardaukar caírem sobre nós. Isso dará um pouco de trabalho, Sir. Os Freemen são muito independentes. Idaho hesitou, e então... Sir, há mais uma coisa. Um dos mercenários que derrubamos estava tentando tirar esta arma de nosso amigo Freeman que morreu. O mercenário disse que os Harkonnen oferecem uma recompensa de 1 milhão de solares a quem lhes trouxer uma adaga Chris. Lero ergueu o queixo, nitidamente surpreso. Por que querem tanto uma arma dessas? A faca é entalhada a partir do dente de um verme de areia. É a marca dos Freemen, Sir. Com ela, um homem de olhos azuis poderia entrar em qualquer Siet desta terra. Eles me questionariam, a não ser que me conhecessem. Não pareço um Freeman, mas... Peter de Vries, disse o Duque. Um homem de astúcia diabólica, milord, Hawat disse. Idaho enfiou a faca embanhada em sua túnica. Guarde essa faca, o Duque disse. Entendido, milord. Bateu de leve no transmissor receptor de seu cinto de utilidade. Mandarei notícias assim que possível. Tufir tem o código para me contatar. Usem a língua de batalha. Ele bateu continência, deu meia volta e correu atrás do Freeman. Ouviram os passos dele retumbando pelo corredor. Lero e Hawat trocaram um olhar cúmplice, sorriram. Temos muito a fazer, Sir, disse Halleck. E eu não os deixo trabalhar, Lero completou. Tenho um relatório sobre as bases avançadas, Hawat disse. Devo deixá-lo para uma outra ocasião, Sir? Isso irá nos tomar muito tempo? Não se forem só as informações essenciais. Os Freemen dizem que mais de 200 bases avançadas foram construídas aqui em Arrakis na época da estação de experimentação botânica no deserto. Todas teriam sido abandonadas, mas existem relatos de que foram lacradas antes disso. Algum equipamento dentro delas? O Duque perguntou. De acordo com os relatórios que Duncan me mandou, sim. Onde estão localizadas? Halleck perguntou. A resposta a essa pergunta, Hawat disse, invariavelmente só Liet sabe. Só Deus sabe, Lero murmurou. Talvez não, Sir, Hawat disse. Milord ouviu o tal Stiger mencionar o nome. Será que estava se referindo a uma pessoa de verdade? Servir a 2 senhores, Halleck disse. Parece uma situação religiosa. E você deve saber qual é, o Duque disse. Halleck sorriu. O juiz da transição, Lero disse, o ecólogo imperial, Kynes, ele não saberia onde ficam as bases? Sir, advertiu Hawat, esse Kynes é funcionário do Império. E ele está bem longe do Imperador, Lero disse. Quero essas bases. Devem estar repletas de materiais que podemos reaproveitar para consertar nosso equipamento de trabalho. Sir, Hawat disse, essas bases ainda são, legalmente, propriedade de Sua Majestade. O clima daqui é bastante cruel para destruir qualquer coisa, o Duque disse. Sempre podemos culpar o clima. Encontre o tal Kynes e ao menos descubra se as bases existem. Seria perigoso confiscá-las, Hawat disse.
Duncan foi claro numa coisa: essas bases, ou a ideia de que existem, têm algum significado profundo para os Fremen. Podemos nos indispor com os Fremen se tomarmos as bases. Poe olhou para as faces dos homens ao seu redor. Viu com que intensidade eles acompanhavam cada palavra. Pareciam profundamente perturbados com a atitude de seu pai. Escute o que ele diz, pai, Poe disse baixinho. Ele fala a verdade. Sir, Howard disse. Essas bases poderiam nos fornecer os materiais para consertar todos os equipamentos que nos deixaram, mas podem estar fora do nosso alcance por motivos estratégicos. Seria precipitado agir sem mais informações. Esse Kynes tem a autoridade de árbitro do Império. Não nos esqueçamos disso. E os Fremen acatam o que ele diz. Seja gentil, então, disse o Duque. Desejo apenas saber se as bases existem. Como quiser, Sir. Howard se recostou na cadeira e baixou os olhos. Muito bem, então, disse o Duque. Sabemos o que nos aguarda. Trabalho. Fomos treinados para isso. Temos alguma experiência com isso. Sabemos claramente quais são as recompensas e as alternativas. Vocês todos têm suas tarefas. Ele olhou para Halleck. Gurney, cuide da situação com os contrabandistas primeiro. Hei de ir aos rebeldes que habitam em terra árida, salmodiou Halleck. Um dia desses ainda verei esse homem ser incapaz de fazer uma citação e ele parecerá estar nu, o Duque disse. As risadas ecoaram ao redor da mesa, mas Poe notou como eram forçadas. O Duque se voltou para Howard. Estabeleça mais um posto de comando para os serviços de inteligência e comunicação neste andar turf. Quando estiverem prontos, vou querer falar com você. Howard se levantou, correu os olhos pela sala como se procurasse apoio. Ele se virou e liderou a procissão para fora da sala. Os outros saíram com pressa, arrastando as cadeiras pelo assoalho, embaralhando-se em pequenos nós de confusão. Acabou em confusão, Poe pensou, olhando para as costas dos últimos homens a sair. Antes, as reuniões do Estado-Maior sempre terminavam com vivacidade. Aquela reunião parecera simplesmente se arrastar até o fim, esgotada por suas próprias deficiências e ainda por cima culminando numa discussão. Pela primeira vez, Poe se permitiu pensar na possibilidade real de derrota. E não pensou nisso por medo nem por causa de alertas como os da Reverenda Madre, e sim por enfrentar aquela possibilidade com coragem, devido à sua própria avaliação da situação. Meu pai está desesperado, ele pensou. As coisas não vão nada bem para nós. E Howard? Poe recordou como o velho Menta tinha se comportado durante a conferência, as hesitações sutis, os sinais de desassossego. Howard estava profundamente transtornado com alguma coisa. É melhor ficar aqui o resto da noite, filho, o Duque disse. De qualquer maneira, logo amanhecerá. Vou avisar sua mãe. Ele se pôs de pé, devagar, rígido. Por que você não junta alguma dessas cadeiras e se estica em cima delas para descansar um pouco? Não estou muito cansado, senhor. Como quiser. O Duque recolheu as mãos às costas e começou a andar de um lado para o outro ao longo da mesa. Como um animal enjaulado, Poe pensou. O senhor vai discutir a possibilidade de um traidor com Howard? Poe perguntou. O Duque parou diante do filho, falou para as janelas escuras. Discutimos a possibilidade muitas vezes. A velha parecia ter tanta certeza, Poe disse. E a mensagem que minha mãe... As precauções foram tomadas, o Duque disse. Ele olhou ao redor da sala e Poe reparou na fera acuada que se escondia nos olhos do pai. Fique aqui. Tenho algumas coisas para discutir com Tuffer sobre os postos de comando. Ele se virou e saiu da sala, cumprimentando brevemente com a cabeça os guardas da porta. Poe ficou olhando para o lugar que seu pai ocupara. O espaço havia ficado vago antes mesmo de o Duque deixar a sala. E ele se lembrou do alerta da velha. Por seu pai, nada.